voltamos com o seu Superação. Ao lado de Zezinho Sobral, que estava nos dizendo há pouco você viu, que queria ser vaqueiro aos 7 anos e ainda contra-argumentou com os pais. Para que estudar? Você for lidar com um bicho, então não precisa de escola, não foi isso? Exatamente. Mas seus pais insistiram e você foi estudar. Pois é, eles me convenceram e o instrumento de persuasão foi o seguinte: olha, você tem um cavalo pequeno, criança geralmente tem cavalo Exato. pequeno, né? Parecido com um pônei, não era um pônei, mas era pequeno, então os pequenos eram das crianças. E você pode ir para a escola a cavalo. E eu saía de casa e ia para a escola, amarrava o cavalo numa árvore à frente da escola, numa sombra, e estudava e depois voltava para casa. Foi assim que eu comecei o meu primário lá em Laranjeiras, na escola Dona Regina, que era uma figura, uma educadora da nossa cidade, que por lá passaram muitos alunos naquela época. Depois eu vim a estudar em Aracaju, e aí fui fazer outros caminhos, e fiz uma opção na época de fazer faculdade de agronomia. Claro, já que eu tinha que estudar, eu queria estudar aquilo para que eu sempre tive a minha vocação, que era o campo. Eu nasci no campo, me criei na zona rural mesmo. Então eu queria ter uma formação acadêmica naquela área e fui fazer. Na época, Sergipe não tinha faculdade de agronomia. A faculdade era feita na Bahia, na Universidade Federal, em Cruz das Almas. Fui a Salvador, fiz vestibular, estudei 1 ano em Salvador, depois fui fazer o curso lá em Cruz das Almas e voltei de Cruz das Almas já para trabalhar, enfim. Já para ir para ali da vida. Conheci uma baiana, lá me casei, tive 3 filhos, quer dizer, 3 filhos nasceram fruto desse casamento. E, enfim, depois viemos morar aqui em Sergipe. Depois ela voltou, nós viemos a nos separar, mas enfim, a vida seguiu. E aqui eu voltei para trabalhar e continuei. Voltei para trabalhar na fazenda, em áreas, trabalhei com áreas de indústria de leite, trabalhei com essas coisas que eram ligadas àquele movimento. Até que, em um determinado momento, me surgiu um convite de trabalhar na administração pública municipal em 96. Aí eu me deparei com algo que me apavorava, que era a burocracia. Eu tinha medo de papel. Eu dizia, não gosto de papel, tudo menos papel, eu não gostava. Né? Birô, ar-condicionado. Eu digo, isso não é comigo, eu não quero isso. Você era homem do campo. Um homem do campo, um cidadão que anda assim. Isso construiu o meu perfil e a minha personalidade. E lá eu fui ter que parar para ler. Eu me lembro de um fato pitoresco, eu acho que é importante a gente contando, porque vai marcando as histórias. Eu tinha uma secretária, na época, e ela redigia e eu assinava e encaminhava. E a pessoa que estava, para quem eu direcionava os meus memorandos, era assim um corretor ortográfico. Toda coisa que chegava com erro, ele corrigia e mandava de volta para eu consertar o erro de português. Eu me lembro que um certo dia ele me chamou, Zé, vem cá. Eu aí cheguei na sala e disse, olha, concerto com C cedilha é a mesma coisa que cachorro com X. Ou você lê o que assina, ou muda a secretária. Veja, que coisa interessante. Aquilo foi, vamos dizer assim, um estímulo. Aquilo foi um alerta muito pitoresco. E eu passei, Luizinho, veja, a partir daquele momento, a desenvolver uma técnica que é como o professor corrigindo prova. Às vezes você lê e não vê defeito, mas o professor tem vamos dizer assim, um olhar crítico e começa a observar os defeitos, ele percebe. Isso é desenvolvido, a gente não sabe, mas é. E eu passei a desenvolver. E aí comecei a perceber como eu recebia ofícios das diversas repartições, né? Porque eu lia toda a correspondência que chegava no município, passava por mim. E assuntos que vinham, às vezes, de ministérios, às vezes de órgãos do judiciário, dos órgãos de controle, de um modo geral, tinham graves erros. Erros, às vezes, que começavam, a princípio, por questões de máquina de datilografia, depois pelo próprio corretor de texto. Quando você passa a mensagem, o corretor de texto corrige, às vezes, a palavra errada. Então, a gente começa a desenvolver essa técnica. Isso foi bastante interessante, porque eu passei a ler aquilo que eu assinava e desenvolvi uma técnica. Esse olhar mais crítico, e aprendi. Né? Depois, de uma época na frente, eu fui trabalhar em outras áreas, eu fui convidado para trabalhar no Tribunal de Contas durante 2 anos, e eu fazia muito texto, e eu escrevia muito texto. Então isso foi treinamento que a gente vai desenvolvendo ao longo vamos dizer assim, da vida. Isso vai incorporando, né, que a gente às vezes faz sem perceber, entra no automático, essas questões. É verdade, isso é interno. Isso. E depois você quase que nem percebe que está fazendo. É que nem o professor, né? Ele corrige no automático mesmo. Pois é, exatamente. Projeta aqui, ele vai em frente. Estou conversando com o Zezinho Sobral,
de Laranjeiras, queria ser vaqueiro. Sim, você fez a formação básica em Laranjeiras, o ensino médio aqui em Aracaju. Ensino médio em Aracaju e a faculdade na Bahia. Na Bahia. No Cruz das Almas. Formou-se lá, voltou para Laranjeiras. Você assumiu um cargo público em Laranjeiras? Assumi um cargo público em Laranjeiras já alguns anos depois de formado, 6 ou 7 anos, em 1996. Que cargo foi? Olha, foi uma coisa interessantíssima. Montava-se o secretariado do município na época, e aí me convidaram, se você vai ser secretário. Eu pensei, vou ser secretário de obras, vou realizar a obra, vou botar meu nome na placa, vou tirar foto um dia, eu vou ficar na história. Eu disse, não, você vai ser secretário-geral. Uma coisa, eu digo que secretário-geral é bom, é bom. O que é? Você vai cuidar de toda a correspondência da parte de secretaria de gabinete, ou seja, você chega, é o primeiro a sair, o último a sair. É a burocracia. É o primeiro a chegar e o último a sair, só a burocracia. Você vai cuidar de pessoal, de toda a parte de folha de pessoal, que é complicado. Você vai cuidar do setor de transporte, almoxarifado e patrimônio. Eu digo, espera aí. E aí, isso aí é seu trabalho. Mas, rapaz, aquilo me dava um trabalho terrível. Eu tinha que me esforçar, montar a estrutura, criar software, metodologia, enfim. Eu comecei pelo serviço burocrático pesado para lidar com as estruturas. Na época, houve a migração do CLTista para o estatutário, por força da Constituição de 88, que essas questões foram seguidas. Enfim, a gente estava nesse momento fervilhando, discutindo FGTS. E aí eu parava assim, meu Deus, para que é que eu estou estudando tudo isso? Mas você era muito novo nesse período. Você tinha quantos anos? Eu tinha menos de 40 nessa época. Né? Era muito novo, né? Tinha menos de 40. Imagine, gestor, mas o quê? 20 e poucos anos, eu acho que não? Não, tinha mais de 30 tinha já, mais de 30 32, já? 33 por aí. Nessa Olha só, naquele tempo era complicado, porque realmente aquele período da Constituição de 88, teve muita regra nova que as prefeituras tinham que se adaptar, né? Pois é, aquilo foi um exercício muito, muito grande, eu não entendia de direito. Aí veio a necessidade, eu preciso fazer direito, porque como é que eu posso compreender? Então foi a necessidade quem me levou a fazer uma segunda universidade. E foi exatamente por aí que eu me encaminhei e segui nesse caminho. E aí pude aprender. Isso tudo para mim, eu não sabia exatamente. Hoje eu imagino, mas na época era exercício, era treinamento, era absorvendo conhecimento e vamos dizer assim, entrando no serviço, mergulhando cada vez mais nos mecanismos de funcionamento do serviço público, que é uma máquina complexa. E a gente não tem formação de gestor público, né? Agora, recentemente, você começa a ter alguma universidade nesse sentido, mas originalmente, até há pouco tempo, você não tem. Né? Aonde você forma um gestor com essa visão de experiência? Era uma área que estava no campo da administração. Exatamente. Pelo menos a UFS sempre teve curso de administração. Porém, os administradores formados pela UFS nesse período buscavam a iniciativa privada. Não tinham visão da área pública. Eu fiz o curso de administração dessa época, mais ou menos. Eu sou um pouquinho mais novo do que o Zezinho. Aqui porque eu pinto o cabelo de branco para dar um charme, viu? Mas eu sou um pouquinho mais novinho do que ele. Claro. Eu fiz um curso de administração nessa época e a tendência realmente era o privado. Poucos queriam mexer com o serviço público. Ainda hoje tem essa tendência. As pessoas fazem concurso, mas por ter uma carreira de serviço público e buscar tão famosa estabilidade. O governo federal mantém algumas formações em administração, em algumas escolas federais. Exatamente. Mas as universidades, principalmente as públicas, ainda hoje, estão patinando muito nessa questão de formar gestores mesmo, né? A ideia do gestor público, e eu posso lhe dizer, é uma formação importante. O Estado de Sergipe hoje tem um quadro de gestores que nessa área de planejamento, nessa área de orçamento, na área de percepção das políticas e discussões dos contratos que vêm para financiamentos, enfim, é uma turma que ajuda muito, tem contribuído bastante. Tem um grupo bom, né? Tem um grupo. Então você saiu de Laranjeiras, você foi um gestor público de Laranjeiras, depois você veio trabalhar aqui. Aí eu passei 2 anos fora dessa área de gestão, não vim trabalhar no governo, fiquei fora, fiquei trabalhando, prestando assessoria a vários municípios. Eu montei um esquema de assessoria, onde eu fazia projetos, onde eu captava recurso. O que eu tinha aprendido, eu comecei a usar nessa área. E recebi depois um convite, passei 2 anos na iniciativa privada. Foi aí que eu entrei em contato com os meios de comunicação. Eu era diretor-geral da Liberdade FM, Ouro Negro FM e uma TV fechada, que era a TV Caju. Aí eu entrei em contato com um mundo fantástico. Você foi diretor da TV Caju? Passei lá um período. Entrei em contato, Luizinho, com um mundo fantástico da comunicação, né, das ideias, enfim. Foi um período assim extremamente produtivo e proveitoso na minha experiência de vida. Rapaz, esse moço é multifacetado, viu? Ele também navegou pelo mundo da comunicação, dirigiu
FM, né? Rádio, né? Rádio, FM E TV. e TV. TV. Foi uma experiência, na TV. uma experiência na TV. Eu era muito mais ligado à rádio, à TV. A gente fazia mais a parte de gerência mesmo, administrativa, do que propriamente gerência do programa. Né? A parte de gestão administrativa. A né? parte técnica você não mexia? A parte técnica eu não mexia. Isso era por conta dos produtores, das equipes. Exato. Não era a minha. A minha área era de gestão. Olha aí, estou conversando com o Zezinho Sobral e nós descobrimos, pelo menos eu descobri agora, que ele já passou pela TV Caju, a saudosa TV Caju. Eu lembro da TV Caju, eu lembro muito bem, inclusive de alguns programas dos quais eu participei. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco vamos perguntar a Zezinho Sobral sobre a experiência também que ele viveu aqui na Secretaria de Saúde do Governo de Sergipe. Daqui a pouco a gente volta. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.